autor nacional, misturando faroeste com zumbis? Confira depois da vinheta. Esse é o Fantástico Crítica, o programa em que autores de livros de fantasia ou de literatura fantástica falam das suas leituras do gênero. E hoje a gente recebe aqui novamente o Ricardo Ragazza, autor de 72 Horas para Morrer, que trouxe aí um livro para a gente que mistura faroeste com zumbi. Como é que é isso aí, Ricardo? É isso aí, Leonardo. Na verdade, esse livro eu estava bem curioso para ler faz um tempo. É do autor nacional Antônio Cherchenesky. Chama Areia nos Dentes. É um dos títulos que eu acho mais legais nos últimos tempos que eu tenha visto num livro nacional. Foi publicado, acho que a primeira edição foi por uma outra editora, mas depois ele foi publicado pela Rocco. E esse livro ele é super curtinho e ele conta basicamente a história de duas famílias no faroeste que moram numa cidade que é meio mexicana, mas ali naquela época, né, Estados Unidos e México, todos vivendo ali o faroeste, e essas duas famílias elas se odeiam. Então, o livro começa com o assassinato de um membro dessas famílias, e esse assassinato culmina com a chegada de um xerife nomeado pelo governo para investigar o que aconteceu. E o decorrer do livro, vai contando essa história de quem será que matou o Martin Ramírez. Foi a família inimiga dos Marlowe, foi uma outra pessoa, foi um próprio Ramírez querendo incriminar os Marlowe, o que aconteceu, tem uma pegada de o que será que os Marlowe estão fazendo no porão da casa deles. Então tem esse mistériozinho, assim, é bem bacana. Eu gostei, achei interessante. Tá, mas o nosso programa é o Fantástico Crítica. O que é que tem de fantástico no livro? E os zumbis, onde é que entra na história? Então, os zumbis, isso eu achei muito engraçado, porque não é algo comum, né? Você imaginar eu gosto muito de faroeste, e você imaginar uma história com zumbis no faroeste, mas tem, em determinado momento, os mortos-vivos chegam na cidade e adicionam aquela pitadinha de conflito para deixar a trama um pouco mais nervosa, né? Então, também foi uma outra sacada bem interessante, essa de adicionar um elemento que é tão fascinante, né? Porque você tem legiões de fãs de filmes e livros de zumbis, seriados, com um outro gênero que também cria bastante fascínio, que é o faroeste, né? Porque tem esse lado histórico. Eu, por exemplo, gosto muito dos dois. Sou mais faroeste do que zumbis, mas quando eu vi que os dois se juntavam, eu falei, tem que ler. Beleza, Ricardo. E o que é que você mais gostou? Qual é o ponto forte do Areia nos Dentes, né? Do Antônio Cherchenesky? Eu gostei muito da narrativa dele. É um cara que escreve muito bem, tem uma escrita bem madura. Ele faz algumas coisas interessantes no livro. Ele mistura, certos capítulos são escritos em forma de roteiro, outros capítulos ele divide os personagens em duas colunas, e a ação ela segue essa sequência do que um está pensando e o outro está pensando, e um está pensando e o outro está pensando. Eu gostei bastante, tem umas tentativas, ele não tem muito medo de arriscar nesse livro não, apesar de ser um livro curto, tem coisas que eu não tinha visto em outro livro nacional, não. E em sua opinião, qual é o ponto fraco do livro? Todo livro tem um ponto fraco, não é verdade? Todo livro tem um ponto fraco. Nesse caso, para mim, é o tamanho do livro. É engraçado que eu fiz agora o Fantástico Crítica do Stephen King e critiquei um pouco o tamanho excessivo. E nesse caso, ele é muito curto. E como eu sou um fã
fervoroso de faroeste, e gosto muito dessa história, quando você tem duas famílias que se odeiam, tal, eu senti falta do background, né, de entender o histórico desse ódio, da onde ele vem, por que ele nasceu, como ele floresceu, como ele aumentou, intensificou, para chegar no grau, porque no livro eles convivem, né, existe uma convivência, eles sentam no mesmo bar, não é aquele ódio de não poder ver que já quer dar um tiro na cara, mas é aquela coisa do pisou no meu calo, leva chumbo. Então... existe uma animosidade constante, né? Exatamente. E aí o fato do livro ser curto não te permite aprofundar tanto nesse personagem. Acho que seria fantástico poder... Apesar de não ter sido muito, acho que o objetivo dele com o livro, né? Mas seria interessante. Então, por isso que foi isso que eu não gostei no livro, assim. E fala pra mim, quem é o Antônio Chechenesky? Tem a orelha do livro, a foto dele, para o espectador conhecer. Fala aí se você sabe alguma coisa, se você conhece ele. Ele é de Porto Alegre. Jovem. É jovem, um grande autor contemporâneo aí dessa nossa nova leva de autores nacionais. Já é um cara que tem um pouco de escola, né, já está aí trilhando o seu caminho há algum tempo. Numa própria entrevista, eu não vou nem definir, ele se define como um cara que flerta entre a literatura de entretenimento e a alta literatura. Então, ele vê dois polos bem claros, né? E ele tenta flutuar nesse meio. E eu acho que ele tem conseguido, pelo menos com esse livro que eu li, ele conseguiu, sim. Ele tem um pouco das duas coisas, do entretenimento e uma escrita bem interessante, um domínio legal. Então fala pra mim, quantos dragões, de 1 a 5, quantos dragões leva o Areia nos Dentes? De novo, o Landulfo deu 5 pro meu, mas eu vou pegar ele um dia pelo colarinho e falar, Landulfo, se 5 é Senhor dos Anéis, você não pode dar 5 pro meu. Então eu vou complicado. É complicado. Pelo amor de Deus, o cara... Todo mundo fala 5 é o Senhor dos Anéis, o cara pega meu livro achando que é um Senhor dos Anéis. É difícil... Quem sabe daqui a alguns anos a gente consiga produzir. Mas, então, seguindo nesse caminho, dificilmente um livro, para mim, vai ter uns 5 estrelas, né? Uns 5 dragões. 4 seria um grande livro, na minha opinião. Daria 4 para o Antônio, se o livro não fosse tão curto e eu não tivesse ficado sem esse background dos Marlowe, principalmente, que eu gostaria de saber mais sobre eles. Então eu vou inaugurar aqui a Casa Decimal no Fantastic Critic e vou dar 3,9 dragões por não saber um pouco mais sobre os Marlowe. Você fala do Landulfo, mas você está fazendo escola com o Landulfo. Boa, 3,9 dragões, é muito bom, é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Tem mais alguma consideração a fazer sobre o livro? Não. Eu assim, gostei e vou ler o outro livro dele. Ele tem um livro, se eu não me engano, chama F, e um livro que eu vou, com certeza, eu vou procurar agora para entrar nas minhas próximas leituras. Beleza. Obrigado, Ricardo, por trazer esse livro aí bacana para a gente conhecer. Chegamos ao final de mais um Fantastic Crítica. Se você gostou, clica, tá vendo no YouTube, clica, compartilha, manda para o Facebook. E é isso aí. E lembra de seguir o canal, hein? Que aí a gente tem sempre novas resenhas, novas críticas para você e novos livros para você conhecer. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.